Segundo tema, o tema de Hong Kong, né? Depois eu vou mencionar a questão das declarações do presidente Bolsonaro. Hong Kong. Vocês viram aí os protestos em Hong Kong, que já duram mais de 2 meses, e, e as coisas têm saído do controle, né? E eu vou mostrar para vocês como a mídia, a imprensa mais ou menos oficial chinesa tem tratado o tema de Hong Kong. Veja, esse aqui é o Global Times, que eu já mencionei para vocês anteriormente, que é quase que o porta-voz oficial, né, do governo chinês. E nós temos aqui, olha só. Color Revolution aims to ruin Hong Kong's future. O que o jornal Global Times da China, em inglês, né, está dizendo. Essa revolução colorida tem o objetivo de destruir o futuro de Hong Kong. Percebam que esses jornais mais oficiais, o Global Times é quase porta-voz do Partido Comunista em inglês, esse jornal ele pega pesado, né? É extremamente um diário oficial aqui militante, né? Então vocês estão vendo aqui a revolução colorida, né? Tem o objetivo de arruinar, né, o futuro de Hong Kong. É esse o objetivo dos manifestantes? Não. É essa a interpretação que o Partido Comunista Chinês dá para essas manifestações. A mesma coisa aqui, o Observer, Hong Kong must make a choice, stability or turmoil. Hong Kong deve escolher, né? Deve fazer uma escolha. Estabilidade ou baderna, ou balbúrdia, como vocês queiram aí traduzir turmoil. Mais embaixo nós temos aqui o vídeo. Vocês viram o vídeo, deve ter, né, que circulou aí nas redes sociais, meio que viralizou mundialmente, da confusão hoje no aeroporto de Hong Kong. E aí tem o vídeo, e esse vídeo eles colocam aqui no Global Times. Hong Kong rioters paralyze airport again, attacking innocent passenger. Né, os rioters, os que fazem a balbúrdia, que fazem confusão, né, os manifestantes violentos, né, a gente poderia traduzir assim, paralisam de novo o aeroporto, atacando o passageiro inocente. Então veja, essa é a cobertura, né, basicamente oficial, né, semi-oficial, do Global Times. No China Daily, que já é um jornal que, né, tem o objetivo de chegar a um público mais internacional, os temas de Hong Kong quase que desaparecem, né? Então aí para o público, né, que quer saber, né, mais investidores, etc. Notícias aqui no China Daily, né, quase que desaparece o tema de Hong Kong. Não estou achando nada aqui na página inicial. Bom, tem aqui em Opinion, na seção de opinião, Kellogg's condoning of Hong Kong violence. Né? Então também é uma perspectiva crítica, mas não tão absurdamente crítica quanto o Global Times aqui. Né? Então vejam que esse é um ponto fundamental para entender como a liderança chinesa, como o Partido Comunista Chinês, observa esses acontecimentos e como vê como uma ameaça realmente frontal à liderança do Xi Jinping. E aí é importante entender o contexto, né, desses acontecimentos. Eu já falei isso numa live anterior, mas só para a gente referendar aqui, esses acontecimentos em Hong Kong acontecem em um momento em que a China, lembra-se, está enfrentando uma guerra comercial, ou quase uma guerra comercial, com os Estados Unidos. Né? E a China tem passado por uma transformação de sua estrutura econômica, né, e de sua orientação de política econômica também. Dentro disso, isso do ponto de vista também econômico, e do outro ponto de vista, do ponto de vista político, para levar a cabo essas grandes transformações da economia chinesa e também para fazer enfrentamento à potência norte-americana. Recentemente, o Departamento de Defesa da China lançou um white paper, que é um relatório que eles lançam com certa periodicidade, analisando as ameaças do mundo, as ameaças à China, na perspectiva chinesa, e a China coloca os Estados Unidos aí como uma ameaça. Né? Portanto, os Estados Unidos, principalmente a questão do Trump, obviamente, né? Mas aí entra como Estados Unidos. Portanto, a China precisa fazer uma transformação de sua estrutura econômica, ela vem desacelerando a sua economia, mudando sua economia de sendo basicamente exportadora para ser uma economia também de consumo interno, tem que aumentar a renda das famílias, né, para evitar uma bolha de sua economia com meras obras de infraestrutura, investimentos domésticos em infraestrutura. Por isso a China tem aumentado a exportação de capital, o projeto do One Belt and Road, que quer investir
até 900 ou mais de 900 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura, não mais na China, mas em outros países, entra nesse contexto, é a exportação da liquidez, né, do excesso de capital chinês, para evitar bolhas internas. Portanto, nós temos esse contexto, né, de mudança muito estrutural que exigiu uma concentração de poder maior ainda na liderança chinesa, em torno à liderança mesmo personalista do Xi Jinping. Até a Constituição chinesa foi modificada para colocar o xiismo, né, essa coisa, né, como tinha o maoísmo, agora nós temos o pensamento do Xi entronizado na Constituição chinesa, e foi retirado da Constituição chinesa o limite de 2 mandatos que, após o Mao Tse-tung, foi colocado na Constituição. Portanto, o Xi pode permanecer indefinidamente no poder, já com seu pensamento entronizado na Constituição, para concentrar poder e conduzir a China nessas alterações estruturais também de sua economia e da sua estabilidade política interna. Nesse contexto entra também o tema dos uigures, né? Vocês devem talvez já ter ouvido falar nisso, que é a minoria étnica muçulmana do estado de Xinjiang, lá do noroeste da China. E justamente a China tem uma política hoje de repressão muito forte aos uigures. Algumas fontes mais críticas, algumas ONGs, como a Human Rights Watch, chegam a falar de princípios de genocídio. E sai também na imprensa já muito reportado a questão dos campos de concentração, vamos dizer assim, de confinamento de pessoas, né, dessa minoria étnica uigures aí no estado de Xinjiang. Tudo isso para garantir a autoridade de Beijing, Pequim, a capital, sobre todo o território chinês. Né? Então, essa concentração de liderança política do Xi Jinping com essa capacidade e com essa vontade, né, de imprimir a força, inclusive, a autoridade de Pequim sobre todo o território, no contexto no qual a China já vem aumentando as suas capacidades militares, se preparando para, no futuro, não tão próximo, mas no futuro de médio e longo prazo, retomar até mesmo Taiwan, que hoje é um estado independente, não é um território chinês da República Popular da China. Portanto, esse é o contexto, né, de mudança estrutural da economia chinesa e alteração econômica, ajuste econômico estrutural também tanto da política quanto da economia chinesas. E nessa conjuntura, né, no qual a China busca uma concentração de poder para fazer frente aos Estados Unidos, frente aos uigures, frente a Taiwan, vem Hong Kong e se rebela. Portanto, essa rebelião de Hong Kong é vista pelo Partido Comunista Chinês e principalmente pela liderança concentrada do Xi Jinping como uma ameaça frontal, como uma ameaça que não pode ser tolerada. Inicialmente, a primeira tática, né, do Xi Jinping foi justamente a de contemporizar, aceitar a retirada do projeto lá de lei, na Extradition Bill, que foi o estopim do início das manifestações. A Carrie Lam, a chefe de governo de Hong Kong, aceitou, né, essa demanda dos manifestantes, mas após essa retirada, os manifestantes permaneceram realizando seus protestos e cada vez mais estrategicamente posicionados, como, por exemplo, hoje, indo para o aeroporto de Hong Kong. Por quê? Porque Hong Kong é um hub financeiro da China e comercial também, mas principalmente financeiro, e, portanto, muitos investidores internacionais pousam justamente nesse aeroporto internacional de Hong Kong. E agora esse aeroporto internacional está tomado por manifestantes, com cenas hoje de violência e enfrentamento com a polícia, como nós vimos aí pelas redes sociais, pela imprensa. Portanto, esse é um tema fundamental. Os manifestantes seguem, os manifestantes estão enfrentando diretamente a liderança chinesa. A China reclama, inclusive, de interferência americana, com a questão do encontro, né, da embaixadora americana em Hong Kong com líderes dos protestos, né, isso aí também vazou a foto dela na imprensa. Então a China acusa a interferência americana, portanto, de não ser protestos endógenos, espontâneos da população de Hong Kong, mas sim alimentados pelos Estados Unidos. Né. A desculpa pode ser parte verdade, mas o fato é que essa desculpa, né, de jogar culpa nos americanos sempre casa bem nesses casos.
legitimaria uma tomada de posição mais forte por parte de Pequim, que já está preparada, e é esse cenário que é extremamente perigoso, a tomada, né, de Hong Kong, né, a ocupação de Hong Kong pelas forças militares chinesas sob o Xi Jinping. Né? E os tanques, essa é uma foto que também está circulando nas redes sociais e na imprensa, as fotos dos tanques que já estão posicionados nas cidades vizinhas ao acesso a Hong Kong. Né? Portanto, estamos na iminência de uma ocupação militar de Hong Kong. Obviamente, a China deve primeiro tentar de forma não letal, com aqueles jatos d'água, né, tirar os manifestantes das ruas, mas se isso não acontecer, pode ser decretada aí uma lei marcial, um toque de recolher, com tanques ocupando as ruas, e isso seria uma decisão muito estratégica para a China, de grandes implicações de estabilidade política interna. Porque se o Xi fracassa, e lembramos que a China já passou por isso em 1989, com o famoso massacre da Praça da Paz Celestial, com mais de 3 mil mortos, segundo contagens não oficiais, menos de 100 segundo as contagens oficiais do governo chinês, mas aquilo ali foi um divisor de águas. Foi justamente o massacre da Praça da Paz Celestial em Hong Kong, na China, em Pequim, em 1989, que fez com que a China acelerasse a sua abertura econômica, e daí vem o crescimento econômico chinês. Hoje, seria um pouco o contrário, né? Já estamos no conflito China-Estados Unidos, e, portanto, essa violência sobre a população de Hong Kong, numa época de redes sociais de circulação em tempo real das imagens, poderia ter um efeito devastador também na legitimidade da liderança política de Beijing, do Xi Jinping. Portanto, o Xi Jinping está observando essas possibilidades, ele sabe dos riscos que estão aí embutidos em uma decisão de uso muito forte, desproporcional da violência. Ao mesmo tempo, eles têm plena noção de que não pode aceitar perder o controle de Hong Kong. Né? E esse é o dilema. Se eu não faço nada, eu perco o controle. Mas se eu fizer, eu tenho que garantir que a minha ação vai dar os resultados que eu quero, porque se não der os resultados que eu quero, eu enfraqueço a minha liderança. Portanto, se eu fizer alguma coisa no sentido de uso da violência contra os manifestantes, eu tenho que estar disposto, esse é o pensamento do Xi Jinping, eu tenho que estar disposto a ir até as últimas consequências. E essas últimas consequências podem gerar resultados também, danos colaterais que o Xi Jinping não quer à sua estabilidade política interna. Então, a solução não é fácil para o Xi Jinping, não está claro, diferentemente do cenário argentino, em que a gente já tem com maior clareza que deve ocorrer a vitória do candidato opositor ao Maurício Macri, muito dificilmente essa tendência seria revertida. No ponto de vista do que acontece em Hong Kong, o cenário não está claro. Né? Está claro que o Xi Jinping tem que fazer alguma coisa e vai fazer algo. Agora, o que ele vai fazer e se ele vai ao ponto de uso da força letal contra manifestantes com tanques de guerra, como ele tem posicionado na fronteira, isso ainda não está claro, né? Porque isso pode ter consequências devastadoras. Quando a incerteza é muito grande, né? Isso significa que os riscos são mais difíceis de serem precificados, né? Então veja, a queda dos 50% da Bolsa de Valores argentina já é um pouco da precificação do risco embutido na vitória do candidato opositor ao Maurício Macri. Na questão de Hong Kong é muito mais difícil e, portanto, a volatilidade tende a ser maior, né? Porque é difícil saber exatamente o que o Xi Jinping pretende fazer. Mas temos que acompanhar esse cenário, porque esse cenário pode ser determinante aí em várias frentes, tanto na estabilidade política chinesa, na capacidade de implementação de suas reformas e na capacidade de estar unida frente à necessidade de enfrentar o Donald Trump e suas políticas aí anti-China, e também toda a repercussão internacional e reverberações que isso pode ocorrer, porque estamos falando de Hong Kong, que é um hub financeiro da própria economia chinesa. Portanto, se houver uma catástrofe muito grande, né, em Hong Kong, devido a um uso excessivo da força pela liderança chinesa,
isso poderia impactar nas próprias atividades financeiras de Hong Kong, né? Que investidor iria em Hong Kong nesse momento? Empresas saindo, etc, etc. Então isso poderia acarretar também na própria condição da China de lidar com as suas finanças, a partir de ser o principal hub financeiro. Quais são os principais players, quais são os principais stakeholders, aqueles que têm algo a perder com aqueles acontecimentos e, portanto, né, o poder de cada um e, portanto, o que cada um pode fazer a partir dessa leitura de cenários. O Xi Jinping está olhando isso. Se eu exagerar demais, eu estou atacando o meu próprio hub financeiro, do qual eu preciso, não posso abrir mão. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente não fazer nada, porque está em jogo a minha autoridade como líder da China em um momento em que estou enfrentando os uigures, que estou enfrentando os Estados Unidos, etc. Né? Então, para o Xi Jinping, esse desenho, esse xadrez, né, do desenho de sua decisão é o que está acontecendo nesse exato momento, quando ele tem tropas à disposição já posicionadas, prontas, né, para invadir Hong Kong. Bom, então esse é o tema de Hong Kong fundamental e vamos continuar acompanhando, né? Provavelmente não vai ser resolvido nos próximos dias.